Você já parou para pensar no que realmente está ocupando o primeiro lugar no seu coração? Quando acorda pela manhã, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Seus compromissos? O trabalho? Suas preocupações? É fácil dizer que Deus é a nossa prioridade, mas será que Ele realmente está ocupando esse espaço na prática? Neste vídeo, vamos falar sobre algo que pode transformar sua vida espiritual de forma profunda: a escolha de colocar Deus em primeiro lugar. E não estou falando apenas de palavras bonitas ou intenções de fim de semana, mas de uma decisão real, diária, prática e visível. Muitos dizem que Deus é importante, mas será que Ele é a prioridade? A diferença entre essas duas coisas pode parecer sutil, mas ela muda absolutamente tudo. Sua paz, suas decisões, suas emoções, seu futuro, tudo depende da posição que Deus ocupa no seu coração. Colocar Deus no centro da vida não é só um conceito religioso, é uma revolução espiritual. Uma reordenação completa da alma. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. A maior parte das pessoas não precisa de muito tempo para dizer que acredita em Deus. Mas acreditar é diferente de viver para Ele. A fé verdadeira não se mede apenas por palavras ou pela frequência com que alguém vai à igreja. Ela é revelada pela posição que Deus ocupa na rotina, nas escolhas, nas emoções e nos pensamentos. É fácil afirmar que Deus é prioridade, mas essa prioridade precisa aparecer nas ações diárias. O lugar que Deus ocupa no seu coração é visível em como você lida com o tempo, com as crises, com os sonhos, com os relacionamentos e com a forma como você vê o mundo. Muitas vezes, sem perceber, colocamos Deus como um item na nossa agenda, ao invés de ser o centro dela. Ele se torna algo que encaixamos entre os compromissos. Uma oração rápida antes de dormir, uma leitura bíblica apressada ou uma presença apenas aos domingos. O problema é que, ao agirmos assim, estamos dizendo para Deus que há outras coisas mais urgentes ou mais importantes. E mesmo que não digamos isso com palavras, nossas atitudes falam alto. O coração humano tem a tendência de se distrair, de se ocupar com 1000 coisas ao mesmo tempo e acabar relegando o relacionamento com Deus a um lugar secundário. É preciso fazer uma pergunta honesta. Se alguém analisasse a sua semana, o uso do seu tempo, os seus pensamentos, suas conversas e decisões, essa pessoa veria que Deus está realmente em primeiro lugar? Ou veria que Ele é alguém que você procura apenas quando precisa de ajuda? Quando Deus ocupa o centro do nosso coração, Ele não é apenas uma parte da vida, mas o ponto de partida para tudo. Isso significa que antes de qualquer decisão, buscamos sua orientação. Antes de qualquer atitude, consideramos sua vontade. E mesmo nas coisas mais simples, como lidar com as emoções ou com o próximo, colocamos os ensinamentos dele como base. A verdade é que a vida muda completamente quando Deus deixa de ser apenas importante e passa a ser a prioridade máxima. Isso muda a forma como você vê o tempo, o dinheiro, os relacionamentos e até as suas crises. Deus deseja um lugar no centro, não porque Ele precise disso, mas porque você precisa disso. A ordem das coisas importa. Quando Ele está no primeiro lugar, todo o resto encontra seu lugar também. Talvez hoje você pense: eu não tenho outros deuses, só acredito em Deus. Mas a idolatria na Bíblia nunca foi só sobre imagens esculpidas. Ela sempre foi, antes de tudo, uma questão de prioridade. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E hoje, os ídolos são muito mais sofisticados. Não estão em altares físicos, mas em rotinas, em pensamentos, em desejos e em prioridades. Muitas vezes, o nosso Deus é o sucesso, o reconhecimento, o conforto,
ou até mesmo a nossa própria imagem diante dos outros. A idolatria moderna acontece quando algo ou alguém ocupa mais espaço no seu coração do que o próprio Deus. Pode ser sua carreira, seu cônjuge, seus filhos, seu ministério, sua reputação ou até o seu próprio bem-estar. Nada disso é ruim em si mesmo. Mas quando essas coisas tomam o lugar de Deus, como prioridade absoluta, tornam-se ídolos. E o pior, muitas vezes nem percebemos. Estamos tão acostumados com o ritmo da vida moderna que acabamos colocando no trono do nosso coração o que achamos mais útil ou urgente. Em Êxodo 23, Deus foi claro: não terás outros deuses diante de mim. Ele não estava apenas falando com pessoas do passado. Essa é uma palavra viva, atual. Significa que nada pode ocupar o lugar dele no nosso coração, nem mesmo as coisas boas. O alerta é forte porque a idolatria rouba a sensibilidade espiritual. Quanto mais adoramos outras coisas, mais cegos ficamos para a voz de Deus. E então começamos a tomar decisões erradas, a sentir vazio, a nos perder emocionalmente, e não entendemos por quê. O pior é que os ídolos modernos geralmente vêm disfarçados de necessidades ou responsabilidades. Por isso, é tão difícil identificá-los. Achamos que estamos fazendo o certo, quando, na verdade, estamos servindo a prioridades que nos afastam de Deus. A única forma de discernir isso é avaliando constantemente o que está controlando minhas decisões. O que ocupa mais espaço na minha mente e nas minhas emoções? Onde gasto meu tempo e minha energia? Deus não divide o primeiro lugar com nada nem ninguém. Quando Ele diz que quer ser o primeiro, não é por egoísmo. É porque só Ele pode sustentar sua vida, trazer paz verdadeira e conduzir seus passos com sabedoria. Se outros deuses estiverem no trono, o resultado será confusão. Mas quando Deus é entronizado, tudo começa a fazer sentido novamente. Poucas histórias na Bíblia são tão impactantes quanto a de Abraão, quando Deus pediu que ele sacrificasse Isaque. Em Gênesis 22, vemos um dos testes mais profundos de fé já registrados. Deus havia prometido um filho a Abraão, e após anos de espera, Isaque finalmente nasceu. Ele era não apenas o filho da promessa, mas também símbolo de tudo que Abraão havia desejado, sonhado e esperado. E então, quando tudo parecia estar se cumprindo, Deus pede o impensável: toma agora o teu filho, o teu único filho, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Essa história não é apenas sobre um teste de obediência, é sobre prioridade. Deus estava perguntando a Abraão com esse pedido: você ama mais a promessa ou a mim? Isaque se tornou mais importante que eu? E é exatamente essa pergunta que Deus nos faz ainda hoje. Muitas vezes, Deus nos abençoa com coisas maravilhosas, mas ao longo do tempo passamos a amar mais o presente do que o doador. A bênção se torna um ídolo e o nosso coração se perde naquilo que era para nos levar mais perto de Deus. Abraão não hesitou. Mesmo com o coração apertado, ele se levantou cedo e foi até o monte com seu filho. Ele confiava que Deus era bom e que mesmo se Isaque morresse, Deus poderia restaurar tudo. Hebreus 11:19 diz que Abraão considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Isso mostra que ele não só obedeceu, mas confiou. E essa confiança só é possível quando Deus é prioridade de verdade. Quando Ele ocupa o primeiro lugar, entregamos até aquilo que mais amamos, porque sabemos que nada pode ser melhor do que viver para Ele. No fim, Deus não permitiu que Isaque fosse sacrificado. O teste não era sobre a morte de Isaque, mas sobre a posição que ele ocupava no coração de Abraão. E a lição é clara: Deus precisa estar acima de tudo.
Às vezes, ele vai pedir que renunciemos algo, não porque quer nos fazer sofrer, mas porque quer nos libertar de qualquer coisa que tenha roubado seu lugar. Você confiaria em Deus a ponto de entregar o que mais ama se ele pedisse? Essa é uma das provas mais profundas de que ele realmente está em primeiro lugar. É muito fácil dizer que Deus está em primeiro lugar, mas como identificar isso na prática? Essa é uma pergunta essencial para qualquer cristão sincero que deseja viver uma fé autêntica. A resposta não está apenas no que você declara com a boca, mas no que o seu estilo de vida comunica. O primeiro sinal claro de que Deus é prioridade está no tempo que você reserva para estar com Ele. Em um mundo acelerado e cheio de distrações, reservar tempo para oração, leitura da palavra e meditação em Deus é uma forma concreta de demonstrar que Ele vem antes de todas as outras coisas. Outro indicador são as decisões que você toma. Antes de tomar uma atitude importante, você consulta a vontade de Deus? Você ora antes de dizer sim ou não? Quem tem Deus como prioridade busca primeiro a direção do Pai, mesmo quando isso exige paciência ou contraria os próprios desejos. A palavra de Deus se torna o filtro pelo qual todas as decisões passam. Quando isso não acontece, geralmente é porque outras vozes ou vontades estão governando. A Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Se ele é prioridade, você o reconhece em tudo. Outro ponto importante é observar seus pensamentos e emoções. Aquilo que domina seus pensamentos, que rouba sua paz ou que move suas ações, revela o que está no trono do seu coração. Se você está constantemente ansioso, preocupado ou obcecado por algo, talvez isso tenha ocupado o lugar que pertence a Deus. Quando Ele é a prioridade, a nossa confiança nele alivia o peso das preocupações. Filipenses 4:6-7 nos orienta a lançar sobre Ele todas as ansiedades com oração e súplica, porque só Ele pode guardar nosso coração e mente em Cristo Jesus. Por fim, observe sua disposição em obedecer. Deus não quer apenas adoração de palavras, Ele busca corações obedientes. Quando somos confrontados pela palavra, a nossa reação revela onde Deus está posicionado em nossa vida. Quem o tem em primeiro lugar escolhe obedecer, mesmo quando custa algo. Deus não está procurando perfeição, mas sim entrega verdadeira. E essa entrega começa quando Ele deixa de ser uma parte da nossa vida e se torna a base de tudo. Se você deseja sinceramente saber se Deus está no centro, comece a observar como você vive. A vida fala mais alto do que qualquer declaração. Quando Deus assume o primeiro lugar, Ele começa a organizar todas as outras áreas da nossa vida. Não significa que tudo se tornará perfeito ou livre de problemas, mas a ordem espiritual traz clareza, propósito e paz. É como ajustar o foco de uma lente. Quando Deus está fora de foco, a imagem da vida fica borrada. Mas quando Ele está no centro, conseguimos enxergar melhor o caminho. Essa reorganização interior afeta diretamente nossas emoções, nossa maneira de lidar com dificuldades e até a forma como tratamos os outros. A Bíblia nos dá um princípio muito claro em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não estava dizendo para negligenciarmos as necessidades diárias, mas para confiarmos que, ao priorizarmos o reino, o restante será cuidado por Deus. Muitas pessoas vivem em constante ansiedade porque estão tentando controlar tudo ao mesmo tempo. Mas quando colocamos Deus no centro, somos libertos do fardo de carregar o mundo nas costas. Deus passa a ser o alicerce e, com isso, podemos descansar. Colocar Deus no centro muda nossas prioridades. Passamos a escolher com mais sabedoria
onde investir nosso tempo, com quem nos relacionar e quais batalhas realmente valem a pena. O Espírito Santo começa a nos guiar com mais clareza e os frutos disso aparecem em todas as áreas. Relacionamentos mais saudáveis, escolhas mais firmes, fé mais constante. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de direção. E essa direção traz paz, mesmo no meio da tempestade. Pessoas que vivem com Deus no centro são menos reativas e mais espiritualmente equilibradas. Elas não tomam decisões impulsivas, nem vivem apenas com base nas emoções. Isso porque, ao buscar primeiro o reino, tudo ganha uma perspectiva eterna. O agora não governa mais. A urgência do mundo perde força diante da eternidade que habita dentro de quem colocou Deus como prioridade. Essa vida centrada em Deus é o que traz estabilidade, equilíbrio e crescimento verdadeiro. É isso que transforma o caos em ordem e a confusão em propósito. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, encontramos uma das histórias mais claras sobre prioridades espirituais, Marta e Maria. Jesus estava na casa delas e cada uma tomou uma atitude muito diferente. Marta, atarefada, preocupava-se com os detalhes, servindo, organizando e tentando agradar. Maria, por outro lado, sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Enquanto Marta reclamava da falta de ajuda da irmã, Jesus respondeu com algo que desafiou a lógica humana. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Essa história revela como até as coisas boas podem nos afastar da melhor parte. Marta estava servindo Jesus, mas estava distraída e sobrecarregada. Maria, ao escolher estar com Jesus, demonstrou que ele era a prioridade. Isso nos confronta. Quantas vezes estamos como Marta, ocupados com as coisas de Deus, mas distantes de Deus? Ativos no ministério, na igreja, na rotina religiosa, mas com o coração longe da presença do Senhor. A verdade é que o excesso de atividade, sem intimidade, nos seca espiritualmente. Maria não ignorou as tarefas. Ela apenas entendeu que a presença de Jesus era mais urgente do que qualquer outra coisa. Isso é uma lição poderosa sobre priorizar a presença acima da performance. Muitas vezes, vivemos tentando fazer para Deus em vez de simplesmente estar com Ele. É mais fácil nos ocuparmos do que nos rendermos, mas só quando nos rendemos é que somos realmente transformados. Sentar-se aos pés de Jesus não é perder tempo, é investir no que é eterno. Essa história também nos mostra que Jesus valoriza mais o nosso coração do que o nosso desempenho. Ele não está buscando servos hiperprodutivos, mas filhos íntimos. O que Maria fez foi um ato de amor, de entrega, de escuta, e foi isso que Jesus chamou de a melhor parte. Essa escolha revela prioridades, e a pergunta que fica é: o que você tem escolhido diariamente? Estar com Jesus ou apenas trabalhar para Ele? As escolhas que fazemos todos os dias dizem muito sobre o lugar que Deus ocupa em nosso coração. E como Maria, temos a oportunidade de escolher a boa parte, aquela que ninguém pode tirar. O tempo é um dos recursos mais valiosos que temos. Diferente do dinheiro, que pode ser ganho e perdido, o tempo, uma vez passado, nunca mais volta. E é justamente por isso que ele é um excelente termômetro para medir nossas verdadeiras prioridades. É muito fácil dizer que Deus está em primeiro lugar, mas se olharmos com sinceridade para como usamos nosso tempo, a verdade aparece. Quanto tempo você dedica ao seu relacionamento com Deus diariamente? Quanto do seu dia é separado intencionalmente para orar, ler a palavra, ouvir a voz dele? Se pararmos para refletir, perceberemos que o nosso tempo vai, na maioria das vezes, para aquilo que consideramos mais importante.
E não estamos falando apenas de momentos livres, mas de tempo de qualidade. Quando você escolhe acordar um pouco mais cedo para ter um tempo com Deus antes de começar o dia, você está dizendo: Senhor, Tu és mais importante do que meu conforto ou minha pressa. Quando você abre mão de parte do seu entretenimento para se encher da palavra, está dizendo: quero ser transformado mais do que quero me distrair. Pequenas escolhas diárias revelam grandes verdades sobre a nossa fé. Efésios 5,16 diz: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa instrução bíblica nos mostra que administrar bem o tempo é um ato espiritual. Vivemos dias agitados, e se não houver intencionalidade, a espiritualidade acaba sendo deixada de lado. Isso não significa que precisamos viver isolados, em jejum contínuo ou lendo a Bíblia o dia inteiro, mas sim que precisamos aprender a priorizar Deus em meio à correria. Não podemos mais tratá-lo como uma atividade extra, mas como a fonte de tudo o que fazemos. Além disso, o tempo gasto com Deus nos molda, nos acalma e nos direciona. Quanto mais investimos na presença dele, mais sensíveis nos tornamos à sua voz e menos vulneráveis às pressões externas. Deus deseja intimidade conosco, mas ele não força isso. Ele espera que, por amor, nós escolhamos estar com ele, e essa escolha exige intencionalidade. A grande pergunta que precisamos fazer é: o tempo que eu tenho dedicado a Deus condiz com a importância que digo que Ele tem na minha vida? O relógio não mente. Ele mostra quem está no trono do coração. É nas crises que nossas verdadeiras prioridades aparecem. Quando tudo vai bem, é fácil dizer que confiamos em Deus, que Ele está no controle, que é o primeiro em nossas vidas. Mas quando as coisas desmoronam, quando a porta se fecha, quando a doença chega, quando o coração é quebrado, aí sim descobrimos se Deus realmente está no trono ou se apenas estava ocupando um espaço confortável. A dor revela a profundidade da nossa fé e, mais do que isso, revela em quem de fato estamos apoiados. O livro de Jó é um exemplo claro disso. Jó perdeu tudo: bens, filhos, saúde. E ainda assim, sua reação foi dizer: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Isso não é natural, é sobrenatural. Essa declaração só é possível quando Deus é mais importante do que qualquer coisa ou pessoa. Quando Ele é o centro, conseguimos dizer amém, mesmo sem entender tudo. Não porque somos fortes, mas porque confiamos naquele que nunca perde o controle. Muitas vezes, Deus permite que certas estruturas da nossa vida sejam abaladas justamente para revelar onde está nossa confiança. Ele não quer que dependamos de circunstâncias, de pessoas ou de estabilidade material. Ele quer que dependamos dele. Quando ele é prioridade, mesmo no meio da perda, conseguimos encontrar consolo, propósito e até paz. Não se trata de negar a dor, mas de permitir que Deus seja maior do que ela. De permitir que, mesmo feridos, continuemos andando com fé, crendo que Ele está trabalhando em nosso favor. A forma como reagimos nas provações mostra a qualidade do nosso relacionamento com Deus. Se desmoronamos por completo, talvez não seja apenas por causa da dor, mas porque estávamos edificando nossa vida sobre algo que não era Deus. O próprio Jesus falou sobre isso em Mateus 7, 24, 27, ao comparar os dois fundamentos: a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. As tempestades vêm para todos, mas só permanece de pé quem está firmado na rocha. E essa rocha é Cristo. Se Deus está em primeiro lugar, mesmo quando tudo parece desabar, você não será destruído. Você será sustentado. Colocar Deus em primeiro lugar muda completamente a forma como você toma decisões.
Isso porque, quando ele ocupa o centro da sua vida, você deixa de agir por impulso ou conveniência e passa a buscar a vontade dele em todas as áreas. Você não escolhe mais o que parece bom, mas o que é correto, segundo os princípios bíblicos. E essa mudança de critério impacta desde grandes decisões, como um casamento ou uma carreira, até coisas simples do dia a dia. Quando Deus é a prioridade, cada escolha passa a ser feita com o coração submisso à sua direção. Tiago 4,15 nos lembra: em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Daí, isso nos mostra que nossa vontade precisa estar sempre sujeita à vontade de Deus. Não se trata de viver com medo de escolher, mas de entender que nenhuma decisão deve ser tomada sem oração, sem discernimento, sem escutar a voz de Deus. Quem vive com Deus no centro não toma atalhos, não negocia princípios e não prioriza resultados rápidos em detrimento da obediência. Isso também se aplica ao modo como lidamos com relacionamentos. Uma pessoa que tem Deus como prioridade não entra em alianças que afastam do propósito. Não escolhe apenas por aparência, conveniência ou necessidade emocional. Escolhe com sabedoria, perguntando: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? A prioridade espiritual redefine os critérios de escolha e protege o coração de muitas dores. O mesmo vale para decisões financeiras, profissionais e até ministeriais. É impressionante como a vida se alinha quando aprendemos a consultar a Deus em tudo. E não se trata apenas de buscar respostas pontuais, mas de viver em constante comunhão, sendo guiado pelo Espírito Santo. Às vezes, Deus vai te direcionar para caminhos que parecem mais longos, mais difíceis ou menos populares. Mas se você confia nele, vai obedecer mesmo sem entender totalmente. Essa é a marca de quem tem Deus no centro. A obediência não depende das circunstâncias, mas da convicção de que Ele sabe o melhor. Colocar Deus em primeiro lugar transforma sua agenda, seus relacionamentos, sua carreira, seus sonhos. Tudo passa a ser filtrado pelo reino, e quanto mais você o prioriza, mais claro se torna o caminho que você deve seguir. O coração que aprende a buscar primeiro a vontade de Deus se torna maduro, firme e cheio de paz, porque sabe que, mesmo quando não entende, está sendo conduzido por mãos fiéis.